Amém. Deus te use, pastor. Obrigada. Oi. Graça e paz, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje parece que é a primeira vez que eu vou pregar a palavra. Deu uns revestréis durante a tarde. As pernas parece que não querem firmar. E eu gosto de falar isso porque acho que consola, né? Porque às vezes as pessoas olham a gente aqui e parece que tá tudo bem, mas a gente está bem nervoso. E para mim é um privilégio poder trazer a palavra do Senhor, porque eu não merecia estar aqui. Fugi tantas vezes e o Senhor nunca desistiu de mim. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui e trazer a palavra do Senhor. Eu queria partilhar com vocês uma palavra. Pode colocar o tema, por favor. Mas antes de ler o texto que Deus me direcionou, eu queria explicar para vocês como que Deus começou a ministrar comigo, em mim, esse tema. Os pontos cegos. Todo mundo aqui já ouviu falar em ponto cego, não já? Todo mundo que dirige provavelmente já passou algum aperto de, sem querer, quase passar por cima de um motoqueiro. Quem teve essa infelicidade? Muitos de nós. Então, o que é um ponto cego? Vamos nivelar a informação, vamos colocar assim, nivelar o conhecimento. O ponto cego, ele é algo que existe, mas nós, dependendo da ótica e do grau que a gente olha, a gente não consegue enxergar. Aquilo existe. As pessoas que estão em outra ótica conseguem ver, mas nós não. Então, como o caso de quando nós estamos dirigindo, a moto existe, está ali. Um outro motorista, ele pode estar vendo, mas pode estar no meu ponto cego, no meu retrovisor, e eu não posso vê-lo. Mas ele está ali, ele existe. Então, nós temos pontos cegos na nossa vida. E daqui a pouco eu vou abordar sobre eles. Mas como que Deus começou a falar comigo sobre o ponto cego? O ano passado, e eu consigo lembrar a data só porque eu salvei esse esboço no computador, que geralmente eu só escrevo no papel, mas esse eu comecei a fazer no notebook. Então eu lembro que foi final de agosto do ano passado, quando Deus começou... Obrigada, meu amor. Deixa eu pegar papel. Oh, gente. Oh, meu Deus, obrigado, minhas ovelhas me conhecem. Então Deus começou a falar comigo, porque o que aconteceu comigo nesse período? Como vocês sabem, eu faço atendimento terapêutico. Há muitos anos a gente trabalha aconselhando, ouvindo pessoas. E chega uma certa fase, e claro, também depende muito do temperamento da pessoa. Tem pessoas que elas têm mais facilidade de ler as outras pessoas. Não é isso? Tem horas que fica muito fácil a gente ler uma atitude, um comportamento de alguém. Então, nós que exercemos um cargo de liderança, nós que temos esse perfil mais analítico para cuidar de pessoas, para atender pessoas, ou mesmo só de análise, a gente olha, ou às vezes numa conversa a gente consegue identificar algumas coisas que a própria pessoa não identifica. E então, nesse período de agosto do ano passado, Deus me trouxe à consciência algo que eu não enxergava sobre mim, mas que eu conseguia ver facilmente em outras pessoas. E aí aquilo me incomodou muito, de uma forma com que eu ficava questionando a Deus:
Por que, Senhor, que eu não consegui enxergar isso antes? Por que que é tão fácil eu ver nas outras pessoas, às vezes até ajudar as outras pessoas, e eu não conseguia ver isso em mim, de repente, para eu me consertar, para eu tomar uma outra atitude? Aquilo me trouxe um sentimento ruim, e eu acho que foi ali que Deus começou a ministrar comigo. E quando eu questionava e falava com o Senhor o porquê disso, então Deus me trouxe esse tema, o ponto cego. E além do tema, Ele me trouxe um texto na palavra do Senhor, onde Jesus ele fala algo parecido. Então, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler no versículo 3, 4 e 5. Eu vou ler para adiantar. Você pode acompanhar no telão. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão ou do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Em algumas versões fala de argueiro e trave. Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui que a gente vai ler. Mi, você pega a minha Bíblia aqui, por favor? Eu queria espaço hoje. Obrigada. É um texto pesado, né? E eu acho que por isso que eu não ministrei essa palavra antes, porque eu acho muito forte, porque essas palavras é a palavra de Jesus, era Ele que estava falando. Mas no final eu vou falar para vocês o porquê que Deus colocou essa palavra no meu coração. Mas nessa introdução que eu fiz para vocês, citando aquilo que eu vivi, aquilo que o Senhor começou a ministrar comigo, é como a famosa frase de quem prega, né? Primeiro o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos corrige, Ele nos trata, e depois nós trazemos isso para a igreja. E se você parar para pensar, eu tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já criticou uma pessoa de fazer algo e depois você se pegou fazendo a mesma coisa. Percebem que, e aqui a questão não é o nível da crítica. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração não é o nível da crítica, não é o nível que nós falamos, o que nós falamos, mas é a dificuldade de ver em nós. Se você quiser frisar algo, se você puder prestar atenção em algo nessa noite, é aquilo que está em nós. Só que existe essa dificuldade. É muito fácil. Quando um amigo chega para desabafar com você de um problema que ele está passando, para você não parece ser mais fácil resolver o problema? Às vezes parece que a gente consegue resolver os problemas dos outros com mais facilidade do que os nossos, porque nós não estamos vivendo aquela situação, então do lado de fora é muito fácil dar a nossa opinião. Então, isso é algo nosso, está em nós. E quando o Senhor me lembrou dessa palavra, eu falei, isso não é de hoje. Isso não é de hoje que acontece. Para Jesus ter falado e ensinado isso aos seus discípulos, é porque isso acontece há muito tempo. Então vamos analisar rapidamente esse texto para ver o que ele nos ensina.
Então, aqui na minha versão, na versão que eu li na NVT, ela compara o cisco e um tronco. Algumas versões mais tradicionais, ele fala do argueiro e da trave. O que seria o cisco ou o argueiro? Seria algo muito pequeno. O argueiro seria uma folhagem, uma palha muito pequena. E o cisco, a gente consegue sentir quando está no nosso olho, aquele incômodo. Mas geralmente, se a gente consegue tirar, a gente não consegue nem enxergar, de tão pequeno que ele é. A trave ou o tronco, aqui ele representa algo muito grande, um tronco de uma árvore. A trave significava uma viga naquele tempo, como se fosse uma coluna de sustentação de uma casa. Percebem a diferença os extremos aqui? Do tamanho de um cisco para um tamanho de uma viga, para um tamanho de um tronco, para um tamanho de uma coluna. Então Jesus, ele quis trazer esse exagero nessa comparação para enfatizar uma verdade, para chamar a nossa atenção e para causar um impacto nessa incoerência no tamanho. Porque quando muitas vezes nós nos incomodamos com coisas pequenas que estão nas pessoas ao nosso redor, nós estamos com coisas muito maiores, situações muito maiores em nós. Só que com essa facilidade que nós temos de enxergar mais no outro e menos em nós, aquilo que é tão pequeno no outro nos incomoda de uma tal forma que nós queremos primeiro resolver aquilo que está no outro e não resolver aquilo que está em nós. Então, resumidamente, o que esse texto, esses versículos diz nós queremos resolver aquilo que está no outro, mas nós não queremos resolver o que está em nós. O problema não é tentar ajudar o outro. O problema é negar ajuda. Então Jesus aqui, ele nos diz que nós nos incomodamos com os erros pequenos dos nossos irmãos, sendo que nós cometemos erros muito maiores. E nós não conseguimos enxergar, então isso é um ponto cego. No versículo 4, ele diz assim: deixe-me ajudar a tirá-lo. E aí eu fui ler essa palavra tirá-lo no original. Essa palavra, ela quer dizer expulsar, expelir e mandar sair, com ou sem noção de violência. Então, ou seja, esse tirá-lo que ele diz aqui, do olho do irmão e do amigo, não é só uma ajuda. É como se fosse algo imposto. É como se nós, com a nossa força, quiséssemos tirar algo daquela pessoa. É como se nós quiséssemos ter uma responsabilidade, assumir essa responsabilidade de mudar o outro. Sendo que nós não fazemos isso conosco. Seria arrancar o erro ou o problema do nosso irmão sem sensibilidade, compaixão e empatia, sem se preocupar como ele vai se sentir e qual a dificuldade que ele vai ter. É pensar em nós e muitas vezes nas nossas verdades e não olhar para nós. Porque resolver o problema do outro, dar opinião na vida do outro, dar um jeitinho na vida do outro é mais fácil do que na nossa vida. Ainda no versículo 4, o restante diz assim: se não consegue enxergar o tronco em seu olho, por que nós não conseguimos? E aqui entra o meu questionamento da situação que eu passei. Por que não conseguimos enxergar aquilo que está em nós? Existe uma urgência hoje, uma urgência que eu creio do céu para nós, de tirar o foco do erro dos irmãos,
de parar de se incomodar com os erros dos nossos irmãos e fazermos uma autoanálise. De começar a olhar para dentro de nós, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos mostre o que nós devemos nos arrepender, mudar de direção e aceitar uma correção. Sabe quando, às vezes, nós ouvimos uma palavra, às vezes a gente pensa assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Ah, se fulano estivesse aqui para ouvir. Não, gente. Se nós estamos aqui, se Deus te trouxe aqui, é porque essa palavra é primeiro para você, primeiro para mim, para depois o Senhor fazer na vida do outro. No versículo 5, então, Jesus diz, hipócrita. E eu gosto muito de ver o significado das palavras. Então, no dicionário, hipócrita quer dizer uma pessoa dissimulada, um impostor, uma pessoa falsa. Uma pessoa que fala, mas não vive o que fala. Uma pessoa que finge ser uma coisa, mas que na verdade ela não vive aquilo. É uma pessoa que ela exige a cura, a mudança do outro, sem admitir que ela tem uma ferida, que ela tem uma cura, que ela tem um mau comportamento e que ela precisa também de correção e de mudança. Então no versículo 6, Jesus diz, tira primeiro o tronco dos seus olhos. Percebam que Jesus não fala que não ajude o seu irmão, não se meta na vida do seu irmão, não corrija o seu irmão. Jesus não nos proíbe disso. Mas ele fala, tira primeiro o tronco dos seus olhos. E esse tira aqui é o mesmo tira do versículo 4. O significado no original aqui desse tirar primeiro o tronco dos seus olhos, é com a mesma ênfase que eu quero tirar o do meu irmão. Porque muitas vezes nós conseguimos ser tão exigentes com o outro, mas a gente não tem essa mesma exigência, ou esse mesmo afinco de querer corrigir em nós. Então Jesus diz, do mesmo jeito, com a mesma vontade, com a mesma intensidade, com a mesma força que você quer mudar o seu irmão, mude você primeiro. Comece em você. Quer mudança no seu casamento? Começa em você. Quer mudança nas pessoas que estão à sua volta? Começa em você. Porque eu tenho certeza que se começar em você, vai gerar mudança ao seu redor. Então, analisado o texto, eu queria pensar com vocês algumas áreas de ponto cego que nós temos na nossa vida. Olha, alguém me dá as dicas de horário, tá? Que ali eu não estou conseguindo decifrar, não. Eu vou citar 3 áreas da nossa vida que Deus me lembrou, mas eu tenho certeza que nós temos pontos cegos em várias outras áreas. Mas para essa noite que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, uma primeira área seria nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, no nosso comportamento diário. Cada um de nós tem os seus costumes, tem as suas manias, tem as suas crenças, tem a cultura familiar, que muitas vezes aquilo que é muito normal na família de alguém, na minha não é. E tá tudo bem, até o ponto que a gente não fira outras pessoas. Então nós vamos desenvolvendo isso ao longo da vida. Mas será que essas manias, será que essas atitudes,
Será que os costumes, será que a cultura, será que aquilo que eu vivo, eu não estou ferindo as pessoas que estão ao meu lado? Será que eu não estou fazendo pessoas pecarem por conta das minhas atitudes? Nós precisamos analisar se as nossas atitudes e manias causam desconforto ou desentendimentos nos nossos relacionamentos, machucando as pessoas que nós mais amamos. E um bom direcionador para isso são essas pessoas. É a nossa família, os nossos amigos. Eu tenho certeza que vocês já tiveram alguma DR ou que alguém já deu algum feedback para você sobre algo que você fez e não gostou. Agora, o que basta para nós é termos a humildade de reconhecer e tentar mudar. E isso inclui brincadeiras sem graça, que expõem e humilha outras pessoas. Vocês já viram gente assim? Que as brincadeiras faz diminuir o outro. Que a brincadeira é para humilhar e para expor. Na psicanálise tem um nome para isso, que é uma pessoa xistosa. Ela usa da brincadeira para justamente humilhar e causar um desconforto na outra pessoa. Críticas que nós dizemos ser construtivas, mas que na verdade são destrutivas. Que ferem, que magoam, que desestabilizam, que desvalorizam o outro. Então nós precisamos pensar, analisar como tem sido a nossa conduta no dia a dia. E principalmente próximo às pessoas que nós amamos. Já viram aquelas pessoas que tratam melhor os amigos, aqueles que estão de fora, um cliente, pessoas do trabalho, mas dentro de casa, elas são outra pessoa, elas tratam totalmente diferente. Sendo que, para aqueles que nós amamos, o nosso cuidado nas palavras, no jeito de ser, tem que ser maior. Um segundo ponto cego para nós pensarmos nessa noite: os nossos traumas e feridas não tratadas. Os nossos traumas e feridas não tratados, eles moldam o nosso comportamento. E sem perceber, nós machucamos as pessoas que nós amamos. Como? Nós podemos fazer outras pessoas sofrerem por nós estarmos sofrendo. Se eu estou sofrendo por algo que eu não quero resolver, que eu não aceito ajuda para resolver, mas eu não resolvo, eu fico ali remoendo, regurgitando a dor. As pessoas da sua família, as pessoas que estão à sua volta, elas não querem ver você sofrendo. Elas não querem ver você daquela forma. E elas começam a sofrer junto com você porque você não resolve. Procure ajuda. Resolva a sua dor. Qual outra forma com que os traumas e as feridas, eles nos trazem um ponto cego? Muitas vezes nós transferimos a dor que aquela pessoa nos causou. Nós podemos fazer uma transferência. E essa transferência é: o meu pai me feriu, ai do meu marido se ele me ferir. A minha mãe fez isso ou aquilo, ai da minha chefe no trabalho de fazer algo comigo. Ou descontar em qualquer outra pessoa. Nós podemos transferir a um mínimo gatilho acionado. Quando nós não tratamos e não resolvemos, nós vivemos com o nosso sistema de alerta ligado. Nós não relaxamos, nós não sentimos paz. E em qualquer momento, qualquer atitude parecida nos liga um alerta e nós podemos transferir aquela dor. E aí vem aquela famosa frase: o tempo cura.
O tempo cura. Não preciso resolver porque o tempo cura. Eu não preciso perdoar porque o tempo cura. Deixa eu falar algo para vocês. E na hora que eu fui anotar aqui, veio fresco, eu não ouvi isso ainda. Falar igual o pastor Raik, né? Isso não tem no Google. O tempo ele não cura, mas ele vira uma incubadora das nossas feridas que não cicatrizam. Uma incubadora, as enfermeiras de plantão me ajudem, é algo para manter algo vivo. Um bebê, se é uma mudinha de planta, também eu já vi isso que tem. Sou velha, né? Velho gosta de planta, também existe incubadora para planta. Mas é para quê? Para a gente cultivar, manter vida ali. Então o tempo, ele pode te fazer esquecer em alguns momentos. Mas um primeiro gatilho você lembra e você vai sentir tudo do mesmo jeito ou pior. Então procure ajuda. Não morra e nem faça as pessoas que estão ao seu redor morrerem antes da hora. O terceiro ponto cego na nossa vida espiritual: pecados de estimação. Sabe que aqui Deus, Ele ministrou que nós precisamos ter um cuidado adicional, porque além das nossas limitações humanas, ainda tem o diabo que nos cega. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo. A Bíblia diz isso. E por que nós devemos ter tanta vigilância? Os pontos cegos. Pequenas concessões. Pequenas concessões. Elas podem nos levar à morte espiritual. Elas podem nos distanciar do caminho do Senhor. Elas podem nos tirar do propósito do Senhor. Lembram que Adão e Eva, eles não foram direto comer a fruta. Eles primeiro o quê? Olharam. Depois eles desejaram. E depois que eles foram comer. Pequenas concessões. Sabe o famoso nada a ver? Sabe quando você faz algo escondido de repente? Então ninguém viu. Não fui pego. Eu faço de novo. E eu faço de novo. E eu faço de novo. E aquilo vai se tornando tão normal na sua vida que você não consegue enxergar o tamanho do tronco, da viga, do pecado que você está cultivando. Não tem nada a ver eu ouvir músicas mundanas. Não tem nada a ver eu fazer dancinhas de TikTok. Não tem nada a ver eu ser casado e ter conversas com outros homens ou outras mulheres escondidas do meu marido. Não tem nada a ver eu ver pornografia. Não tem nada a ver eu beber, jogar, desde que não faça mal a ninguém. Não tem nada a ver contar uma mentirinha pequena. Ou a outra frase famosa: mas eu não menti, eu só omiti. Não tem nada a ver eu não liberar perdão. Eu posso seguir a minha vida de um lado, a pessoa do outro. São tantos nada a ver. E aquilo que nós vamos fazendo repetidamente, ele se torna um hábito nas nossas vidas, se torna tão normal que nós ficamos cegos. E ali a gente já não tem mais nem arrependimento. Mas por que nós não conseguimos enxergar certas coisas? A pergunta inicial, o meu questionamento inicial: por que nós não conseguimos? Por que é tão fácil ver nos outros e não em nós? E também são vários os motivos, mas eu peguei 3. Separei 3 para não ficar uma palestra e não ficar muito longo. O primeiro é um mecanismo de defesa e autopreservação. O nosso cérebro, ele tende a evitar confrontos
em alguns aspectos que nos causam desconforto, vergonha, insegurança. Então, assim, de forma inconsciente, nós podemos não perceber certos comportamentos. O segundo ponto é a falta de reflexão e autoconhecimento. Algumas pessoas, alguns temperamentos, eles têm um senso analítico consigo. Eles param, eles pensam, eles tentam analisar se estão errados, se estão fazendo algo de errado, se precisam mudar, ouvem as pessoas. Mas outros temperamentos não têm esse hábito. Não têm o hábito de refletir, de analisar. E isso nos impede de perceber os tipos de padrão de comportamento que nós vamos repetindo. Então, sem uma reflexão e uma análise, o erro continua invisível aos nossos olhos. O último ponto, que é bem conhecido, é o orgulho. Uma das suas raízes é a autossuficiência. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que ela não precisa ser corrigida, ela não precisa aprender porque ela já sabe tudo, ela não depende de ninguém porque ela consegue fazer tudo sozinha. Sabe aquela pessoa que está sempre certa, que ela nunca erra? Que é sempre o outro que errou com ela, mas ela nunca erra. É uma pessoa que ela precisa e ela tem a necessidade de ter razão o tempo todo. E a nossa filósofa Elissandra já ensinou as mulheres aqui que é melhor o quê? Aprendemos. Sensação de superioridade ou autodefesa excessiva. Tudo isso para defender o próprio ego. Então nós precisamos pedir ao Senhor humildade. Nós precisamos pedir ao Senhor: nos muda, nos molda, nos transforma. E por que, como eu falei para vocês, que eu ia falar no final, e eu já estou acabando, essa pregação deixou todo mundo muito quieto. Não é gostosa de ouvir, né? Eu sei que não. Eu não queria pregar ela. Mas por que nós precisamos pensar, nos autoavaliar, olhar para dentro de nós, tentar entender e enxergar os nossos pontos cegos? Porque Deus, Ele só muda alguém. Nós sabemos, todos cremos, que Deus, Ele é poderoso. Quantos creem? Vocês creem que Deus, Ele faz aquilo que aos nossos olhos é impossível? Deus pode fazer, não pode? Mas Deus, Ele só vai mudar e transformar alguém a partir do momento que ela tiver consciência do seu erro, do seu comportamento, que ela reconhecer que precisa e que ela se arrepender. Sem esses 3 passos, sem essas 3 coisas, não existe mudança e transformação. Porque Deus, Ele não invade a sua vida. Deus, Ele não vai te obrigar a fazer certas coisas. Não. Ele é cavalheiro. O Espírito Santo de Deus, Ele é doce. Ele é gentil. Ele vai devagar. E se você permitir. Mas se você não quiser, Ele não vai fazer. Então nós precisamos entender e enxergar esses pontos cegos, cair na realidade para que o Senhor transforme as nossas vidas. Sabe que às vezes corta o meu coração quando eu ouço uma mulher, quando eu atendo uma mulher, uma situação que eu ouvi há um tempo atrás.
Falando mulher porque eu só atendo mulher, tá, gente? Não é porque eu tô contra os homens, não, que as mulheres são santas, nada disso. Mas me dói o coração de que a pessoa falar, não, ele é ciumento, não, ele é viciado, não, ele não me trata bem, não, esse comportamento dele é ruim, mas eu estou orando. Porque nós vamos orando. Nós entendemos que a oração, ela é poderosa para fazer. Mas enquanto a outra parte não tem consciência, não vai ter mudança. E isso dói o meu coração. Porque nós precisamos entender, avaliar e ver, enxergar os nossos pontos cegos. Porque os nossos relacionamentos, eles podem interferir no nosso relacionamento com Deus. Se eu não estiver bem com o meu irmão, se eu não estiver bem com as pessoas que eu amo, eu posso perder a conexão com Deus. Por que eu preciso enxergar os meus pontos cegos? Porque nós somos o maior empecilho de viver as promessas de Deus, de alcançar níveis novos na presença de Deus, de viver coisas sobrenaturais em Deus. Só depende de mim, só depende de você. Deus, Ele quer derramar da sua presença. Deus, Ele quer nos levar além. Deus, Ele quer que nós tenhamos novas experiências com Ele. Ele quer se revelar a nós de uma forma com que nós não conhecemos ainda. Mas nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos não escandalizar. Nós precisamos não machucar as pessoas. Nós precisamos de humildade para enxergar aquilo que primeiro tem que ser mudado em nós e depois no nosso irmão, na pessoa que está perto de nós, na pessoa que nós amamos. E uma última curiosidade sobre o ponto cego. Vocês sabiam que não é só o carro, não é só no emocional, no espiritual. Olha que interessante. A nossa visão, o nosso olho, ele tem um ponto cego. Vocês já sabiam disso? Alguém sabia disso aqui? Que o nosso olho, os nossos dois olhos, tem um ponto cego. Esse ponto cego é uma pequena área da nossa retina, que é onde o nervo óptico, ele sai do olho e nessa região não capta imagem. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, Senhor, Deus nos criou. O Senhor, Ele não poderia ter nos criado com cada olho funcionando e vendo tudo? Sim ou não? Sim. Ele poderia ter nos criado dessa forma. Mas por que Ele nos criou com um olho limitado em determinado ponto? Porque um olho compensa a falta de visão do outro olho. Vocês pegaram? Fala igual pregador pentecostal. Vocês pegaram essa? Ah, não, vocês não pegaram. Não gosto disso, tá? Mas eu vou repetir. A área que um olho não consegue captar a imagem é compensada pelo outro olho. E o que isso quer dizer? Que sozinhos nós não vamos enxergar. Deus nos fez para que o outro nos complete. Então, por isso, nós precisamos ter humildade. Para não achar que aquela pessoa, a pessoa que nós amamos, que está ali todo dia falando, que ela é a chata e ela é o problema. Mas de repente ela é a pessoa que Deus está usando
para você enxergar aquilo que você não consegue enxergar sozinho. Você pode se colocar de pé no seu lugar? E sabe que essa semana, por que eu trouxe essa palavra? Por que eu creio que Deus me direcionou nessa palavra? Nessa semana toda a liderança, ela está em jejum, oração e propósito. Nós começamos na segunda-feira. Nós subimos o Monte Horebe. O trem pegou fogo lá em cima. E foi bom, tá? E nós estamos durante essa semana toda seguindo um direcionamento de Deus sobre quebrantamento, arrependimento. E o que Deus falou comigo, não é só a liderança. Não é só a liderança que tem que buscar arrependimento, quebrantamento todos os dias. Mas é toda a igreja. Porque Ele quer uma igreja santa. Ele quer uma igreja que busca santidade. Ele quer não somente líderes e pastores, mas que nós como igreja, a noiva do Senhor, estejamos com as nossas vestes limpas, brancas, diante dEle. Porque sem isso nós não vamos conseguir viver as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Sem humilhação, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem humildade, nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que Ele já liberou dos céus para mim e para você, como igreja ou em nossa vida particular. Então o Senhor diz nessa noite, comece a me buscar de uma forma diferente. Feche os seus olhos. Comece a me buscar de uma forma diferente. Eu queria pedir que a transmissão da live fosse encerrada. Eu queria pedir que toda a transmissão de Instagram fosse encerrada agora. Que todo mundo que está aí dentro na salinha da mídia venha para cá.